Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Camila. Vou estar aqui coordenando hoje esse chá com o Mota e com o Rafael. Só queria dar alguns avisos rapidinho, pedir para a galera deixar o microfone fechado para não atrapalhar o bate-papo. E quem quiser fazer pergunta, no final a gente vai estar abrindo um espaço de 10 minutos para pergunta. E eu vou pedir para vocês botarem as perguntas no chat, que eu vou ficar de olho e vou passar pro Mota ou pro Rafael, combinado? Tá todo mundo ouvindo bem? Tá, sim. O áudio está saindo? Se alguém puder me responder. Eu estou ouvindo bem. Show, já vi aqui. Então, Rafael, passo para você. Passo para você. Be- E é isso. Obrigado, Camila. Obrigado a todo mundo que está presente. Vou pedir para todo mundo desligar o áudio, tá? Não sei se a Camila tem a coordenação disso, para a gente poder ter uma conversa boa. Ótimo, Camila. Obrigado. Boa noite a todos. Então, sejam muito bem-vindos a essa primeira edição do Chá do Ludovico. Eu não sei se o meu amigo Mota está com chá. Eu, Mota, eu sou da turma do café da noite, sabe? Eu fiz um café especial aqui para acompanhar o nosso chá do Ludovico, mas próxima vez eu prometo trazer um chá para honrar aí o nome. Deixa eu contar para vocês qual que é a ideia aqui. A gente quer conversar sobre alguns dos nossos livros, na verdade, hoje sobre um dos nossos livros e também sobre o clube e sobre livro em geral. E a gente trouxe ninguém menos aqui, está trazendo, né, o Roberto Mota. O Roberto Mota, para muitos, já é um personagem constante nas nossas vidas, porque ele fala e fala muito bem na Jovem Pan, mas ele também é um engenheiro civil, tá formado pela PUC do Rio de Janeiro, ele é mestre pela FGV em gestão. Ele tem mais de 35 anos de experiência como executivo, e isso inclui 5 anos como consultor do Banco Mundial dos Estados Unidos. O Roberto está há 10 anos estudando segurança pública, tem centenas de palestras e seminários realizados em todo o país, e milhares de textos, artigos e vídeos publicados. Em 2018, o Roberto Mota participou da transição do governo do Estado do Rio de Janeiro, que ele coordenou a transferência da segurança estadual do Gabinete de Intervenção Federal para secretarias de Polícia Civil e Militar, e exercendo por um curto período o cargo de secretário executivo do Conselho de Segurança, que é o antigo cargo de secretário de Segurança. O Roberto também foi suplente de deputado federal e de vereador, publicou 4 livros. Os títulos são O Ficar a Pátria Livre, que ele publicou em 2016, Jogando para Ganhar, Teoria e Prática da Guerra Política, que ele publicou em 2018, Os Inocentes do Leblon, em 2021, e A Construção da Maldade, que trata da crise de segurança pública do Brasil, publicado aí em 2022. Roberto também participou como consultor do documentário Entre Lobos, da nossa querida Brasil Paralelo aí, onde também estive muitas vezes. Ele é colunista, nada menos do que do Instituto Milênio, Instituto Liberal, Revista Oeste, Gazeta do Povo, e é comentarista aí da Jovem Pan. Ele foi também um dos criadores do Partido Novo, do qual se desligou em 2016. Meu caro Roberto Mota, bem-vindo, obrigado pela presença. E é muito interessante a gente poder falar de livros, né? No momento em que eu leio aqui no Estadão a seguinte manchete: mais da metade dos brasileiros não lê livro, aponta a pesquisa. Olha só, Roberto, te passo a palavra aí já. Prazer estar contigo aqui. Prazer é todo meu. Muito obrigado, Rafael. Boa noite, Camila. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. É um prazer dobrado estar aqui hoje, porque a LVM foi a minha primeira editora. O meu primeiro livro de verdade, publicado por uma editora, foi publicado pela LVM, o Jogando para Ganhar. E eu venho falar do meu autor preferido. Thomas Sowell é absolutamente o meu autor predileto quando se trata de cultura, quando se trata de política, de economia. Thomas Sowell é um gênio, tem livros fantásticos, e esse livro que a LVM escolheu para a gente comentar hoje, né, Raça e Cultura, é um livro, eu confesso a você, Rafael, diferente. O livro que mais me marcou do Thomas Sowell se chama Intelectuais e Sociedade. É um livro grande e tem uma pegada diferente desse Raça e Cultura, né? Esse Raça e Cultura ele faz uma exploração de vários temas ligados ao conceito de raça, que, na verdade, quer dizer etnia. Eu não gosto muito desse termo raça. Eu acho que só existe uma raça, a raça humana, mas o Thomas Sowell, logo no início, ele explica em que contexto que ele está usando. Ele diz, olha, o termo é esse,
eu vou ter que usar, eu vou ter que trabalhar com esse termo. E ele explora esse termo sob vários aspectos. Eu fiz aqui uma lista das ideias, dos elementos que mais me captaram, me cativaram aqui. E, no final, eu vejo isso tudo convergindo para um dos, eu acho que é o penúltimo capítulo em que o Thomas Sowell fala de escravidão. E aí ele faz um histórico da prática da escravidão, né, em toda a história da humanidade, fala do fato de que, né, o Ocidente foi o responsável pelo início do fim dessa prática, e aí ele traz todos os elementos que ele tratou ao longo do livro. Eu não sei como é que você quer conduzir esse nosso bate-papo, se você quer dar a primeira garfada nesse prato, como é que você quer levar aí? Você está com o microfone fechado. Eu queria antes, Mota, que a gente conversasse um pouco justamente sobre a leitura, né? Que o pessoal não está lendo mais no Brasil. E aí a gente seguia, que eu vou te passar a palavra, porque eu quero saber, na verdade, dessa tua leitura mesmo, a tua leitura. O que que o Mota achou? Foi muito interessante você ter falado que é o teu autor favorito, que você já leu outras obras dele. Qual que é a tua obra favorita? Mas aqui a gente tem uma perspectiva interessante. O título não é para menos, né? Que ele fala de raça e cultura, mas ele vai dar uma importância sobremaneira aí à ideia de cultura como um fator determinante, né? Para vários desdobramentos que uma sociedade pode ter, entre os quais sucesso econômico e, ao mesmo tempo, para atingir os objetivos aos quais se impõe cada sociedade. Mas juro, o Mota, eu queria partir de um ponto que a gente não combinou, que é justamente da gente pensar sobre quão importante é esse clube, o Clube Ludovico, num momento em que o número de leitores no Brasil diminui, tá? Diminuiu. Eu estou vendo aqui que a gente tem uma estatística que mostra que o Brasil perdeu 6,7 milhões de leitores desde 2019, né? Queda acentuada em todas as classes, em todas as faixas etárias. E a gente está aqui, né, Mota, falando de livro, acreditando nisso. Você leu profundamente um livro, de um autor favorito, e a gente vai conversar aqui sobre um livro. Como é que é isso para você, essa ideia de que o Brasil está perdendo leitores, cara? Eu vou ter que me controlar aqui, porque senão a gente vai ter que fazer uma outra live para falar do livro, porque Entendi. esse assunto, para mim, Rafael, é fascinante. Eu não sou um pessimista quando se trata de leitura. Eu sou uma pessoa, eu sempre tive hábito de ler, leio desde pequeno, mas durante um determinado período da minha vida, os livros ficaram encostados. E a vida andou e esse hábito voltou. E eu vou te dizer que uma das coisas que me ajudou no meu hábito de leitura a fortalecer o hábito e enriquecer o hábito é justamente um fator que é apontado como sendo um fator que afasta as pessoas da leitura, que é a internet. Uhum, Porque entendi. a internet me deu, primeiro, acesso a informações. Então, antigamente, quando eu tinha 18 anos, nenhum de vocês era nascido ainda, você não tinha muitas formas de escolher livros, né, de se informar sobre livros. Hoje, se você quiser buscar, poxa, eu quero ler um livro bom sobre determinado assunto, você tem inúmeras indicações. Você pode, por exemplo, ir lá no www.clubeludovico.com.br e assinar o Clube Ludovico. Antigamente não existia isso. Então, essa capacidade de você passar para os outros informações. Eu tenho uma livraria online e toda live que eu faço, eu comento livros. E a resposta é imediata. Então, o meu hábito de leitura foi fortalecido pelas informações que estão disponíveis online. E eu vejo, Rafael, que isso acontece com muita gente também. Pessoas que eu conheço que retomaram o hábito da leitura. Né? E até porque as pessoas, por causa das redes sociais, também estão escrevendo mais. É, Uhum. Sim. talvez nunca se tenha escrito tanto no Brasil, é lógico, eu não estou falando de livros, de artigos, mas quando você não tem outro jeito de entrar na rede social a não ser escrever, né? E aí as pessoas esbarram com coisas que elas desconheciam. Eu vejo uma sede de conhecimento surgindo
Então, eu sou muito otimista em relação a isso. A LVM tem desempenhado um papel fantástico, porque o catálogo da LVM é uma coisa espantosa. E é preciso coragem para você editar livros como esse, né, que tratam. Sim. Esse livro aqui é uma academia de ginástica para a mente. E eu falo muito isso com as pessoas, Rafael, nas minhas lives. Eu recomendo livros e às vezes alguém me fala: pô, Mota, aquele livro que você recomendou, eu achei difícil. E eu falo: ótimo, ótimo. Né? Um livro difícil, que você achou difícil, desde que ele seja um livro bom, ele vai exercitar a sua mente, ele vai abrir os horizontes. E eu acho que a grande sacada desse livro aqui, Rafael, não sei se a gente já pode começar a falar do livro. Podemos. Eu ia te falar justamente para começar já as tuas primeiras impressões a respeito do livro e contar um pouco também da importância do Thomas Sowell, porque será que ele também ganhou importância com a internet? Ele também tem, na verdade, ele se tornou notório por causa da luta dele, sendo negro, com uma baita formação, se voltou contra ações afirmativas. E de uma forma bastante científica, né, baseada em dados. E ele tem uma bibliografia aí sólida, né? O Clube Ludovico já lançou um livro dele, na verdade, esse aqui faz parte de uma trilogia, né? Nós vamos ter mais um livro. Eu podia falar, já estou falando. Vai ter mais um livro dele em 2025. Então a gente teve Conquistas e Culturas, esse Raça e Cultura. Não vou falar qual, mas a gente vai ter mais um livro para completar a trilogia Thomas Sowell do Clube Ludovico. Então, assim, por que Thomas Sowell e suas primeiras impressões mesmo ao tomar contato desse livro, que você já disse, e são muito interessantes, porque é um livro que destoa até da bibliografia dele. É um livro que tem que ter coragem para publicar, concordo plenamente contigo. Muito bem falado. E é um livro que ele é um pouco diferente. Para quem já lê Thomas Sowell, ele tem algo um pouco diferente. Então, eu queria que você trouxesse essas impressões bem especiais a respeito tanto do autor quanto desse livro em especial. Eu vou te falar o que mais. Eu conheci o Thomas Sowell lendo um livro dele chamado Intelectuais e Sociedade, em que ele ataca esses iluminados que acham que, com base em alguma coisa que eles leram de quarta mão, podem mandar na nossa vida. Nesse livro Intelectuais e Sociedade, a questão da ação afirmativa aparece, mas secundariamente, não é o motivo principal. Então, você lê o Intelectuais e Sociedade, que é um livro enorme, sei lá, deve ter, a impressão que eu tenho que tem 1.000 páginas. Mas é um choque igual ao que eu tive. Eu só consigo comparar com o choque que eu tive quando eu li o livro do Olavo, O Imbecil Coletivo. É assim como se você estivesse num quarto escuro e alguém abre uma porta e aí você olha e tem o mundo lá fora. Você fala: caramba, eu achei que o mundo era só esse quarto escuro. E o que me chama a atenção no Thomas Sowell, e aí tem a ver com o comentário que eu fiz sobre a internet, é que o Sowell junta duas coisas. Três, ele é um pensador extraordinário, original. O Sowell ele tem frases que fazem você parar o livro e se sentar num canto para pensar sobre o que aquilo significa. Sim. Segundo, ele escreve muitíssimo bem. É. Embora esse livro aqui seja num estilo um pouco diferente do estilo comum do Sowell. Né? Mas O denso, Sowell né? tem, em geral, um estilo mais, como é que eu vou dizer, fluido. Esse livro aqui é muito condensado. Agora, a terceira coisa do Thomas Sowell é que mata, é que ele fala muito bem. Ele me lembra o Christopher Hitchens, que é o. Eu já Nossa, vou dizer ele que é era meu de ídolo. esquerda, mas um baita escritor e baita orador, né? Pois é, porque o que eles dois são? Eles são pensadores, escritores, polemistas, eles estão aqui no mundo para brigar. O Hitchens brigava com todo mundo, Legal com Thomas, todo mundo. todo mundo. Por último, eles são oradores maravilhosos. Você pega entrevistas do Thomas Sowell, e pena que a maioria delas está em inglês, né? Não está em português, não está disponível em português. Mas, cara, você assiste 5 minutos da entrevista do Thomas Sowell, eu tenho vontade de me aposentar, de desistir de. Fala assim: não, eu vou desistir de falar, porque eu não sou nada diante da capacidade de argumentação de um Thomas Sowell. Né? Então é isso, é um espetáculo. Thomas Sowell é sensacional. E aqui a gente tem, logo no começo do livro,
essa questão da visão de mundo, né? Que ele vai tentar mostrar as diferenças entre grupos, algumas que vêm de ideias preconcebidas, outras por diferenças econômicas e por aí vai. Depois é o que ele chama de atitudes culturais, que esse é um grande diferencial que ele fala, né? A atitude cultural que pode advir da educação, de uma certa identidade construída, das tradições, da religião. O que tu acha desses primeiros aspectos aqui do livro, cara? Eu acho isso sensacional. Isso me lembra, Rafael, uma discussão que eu tive há muito tempo atrás, nos primórdios da internet. Foi uma das primeiras tretas nas quais eu me envolvi online. Era o Orkut? O que que era? Era na época do Orkut, não existia Facebook ainda. Ou talvez fosse por um grupo de e-mail. E a treta foi o seguinte: começou uma discussão sobre colonização. Num grupo que eu fazia parte, que não tinha nada a ver com culto, era um grupo de trabalho, mas alguém começou a falar que os espanhóis, quando chegaram no Novo Mundo, massacraram, acabaram com a cultura. Eu falei assim: olha, a cultura que eles encontraram lá, né, a cultura asteca no México, eles faziam sacrifícios humanos. Tem evidências que em determinadas cerimônias eles chegavam a matar mais de 1.000 pessoas, mais de 1.000 vítimas sacrificadas numa cerimônia só. E aí eu ouvi do fulano a seguinte frase: ah, mas era a cultura deles, Roberto, tem que respeitar. Aí eu falei, naquela época, Rafael, eu não tinha vocabulário para responder a isso. Te entendo. Eu sabia que era um absurdo, mas eu não conseguia articular uma resposta. E aí, nesse livro, Thomas Sowell começa dizendo isso, né? As culturas são diferentes e algumas culturas são melhores do que outras, são mais produtivas, mais avançadas, e isso é negado pelo chamado relativismo cultural. O relativismo cultural diz que, dentro do seu contexto, tudo é aceitável, né? Porque toda cultura vale a pena. E Thomas Sowell diz que não. E aí ele dá um exemplo que eu achei sensacional. Ele começa falando da diferença cultural que existe entre a Grã-Bretanha e os países ibéricos, Espanha e Portugal. Sim, sim. E aí ele mostra como essa diferença se refletiu nas colônias britânicas, né, especialmente os Estados Unidos, e nas colônias ibéricas, Brasil e os países de língua espanhola. E aí ele diz o seguinte: mesmo quando, olha só esse pensamento, mesmo quando os países de colonização ibérica conseguem deslanchar de alguma forma em determinados períodos, eles fazem isso utilizando tecnologias e esforço empreendedor não ibéricos. Aí eu falei, caramba, ele menciona, por exemplo, o desdém que nós, né, que temos colonização portuguesa ou espanhola, temos pelas atividades comerciais e industriais, né, porque Lucro. na cultura espanhola e portuguesa todo mundo queria ser nobre, ser dono de terras. Agora, o que eu achei sensacional, Rafael, nessa comparação, é que, então, Thomas Sowell diz: olha para a cultura da Grã-Bretanha, né, anglo-saxônica, e perceba como ela é mais eficiente, mais produtiva, mais avançada do que as culturas ibéricas. E aí ele diz o seguinte: não foi sempre assim. Olha a sacada genial dele. Ele volta no tempo da ocupação romana da Grã-Bretanha. Ele diz: naquela época, os romanos eram os civilizados e os nativos da Grã-Bretanha eram os atrasados. E o desenvolvimento da Grã-Bretanha teve um grande impulso através da ocupação romana, que levou civilização, infraestrutura, organização governamental. E aí ele cita até uma frase de Churchill, que eu não conhecia, que Churchill diz: devemos Londres a Roma. E aí ele fala, quando Roma se retirou no século, quando as legiões romanas saíram da Grã-Bretanha, no século V, começaram as invasões dos povos nórdicos, e aí veio a ruína, se perdeu tudo aquilo. Então, outra coisa que o Thomas Sowell
fala, né, essa frase dele, olha a coragem que você precisa para, em 2024, escrever uma frase dessa. Conquistas de um povo por outro, ou seja, colonização, né, imperialismo, tem vantagens e desvantagens. Porque os conquistadores trazem tecnologias, sistemas econômicos, políticos e sociais mais avançados, mas é lógico, também todas as mortes, abusos e trabalho forçado. Mas o principal é a injeção de cultura, que é um tema que o Thomas Sowell vai trabalhar no livro inteiro. Né? Sim, essa comparação com os ibéricos, ela é muito interessante porque é um ponto de discordância que eu tenho com ele, embora ele tenha uma frasezinha ali que ele se sai bem. Ele diz assim: não dá para a gente entender que eles estão, que as duas culturas estão na mesma competição, por exemplo, de corrida, se cada um está correndo para um lugar. Ou seja, é como se os ibéricos estivessem indo para um determinado rumo e os anglo-saxões para outro, lá no início da colonização. Havia aqui uma preocupação desde o início mais religiosa, aquela ocupação de terra feita pelos ibéricos, como ele descreve, em parte é verdade, comprovada inclusive pelos nossos queridos Gilberto Freire, entre outros estudiosos, em parte são alguns exageros que ele faz, porque, por exemplo, o Brasil, no momento da independência ali dos Estados Unidos, o Brasil era mais rico, e o Brasil, por exemplo, Vila Rica era uma cidade maior que Nova York, né, que Claro. hoje Ouro Preto. Então, assim, a gente tinha um grande desenvolvimento. É natural que era um desenvolvimento bastante diferente daquele que vem com o liberalismo, né? Mas ele havia um desenvolvimento que também se tornou mais pujante depois da abertura dos portos com Dom João, porque aqui era muito dependente, não havia circulação de livros da forma devida, não havia universidades, tudo isso ele compara. Mas é interessante que aqui havia uma preocupação maior com a transmissão dessa cultura que havia, na transmissão da cultura religiosa, e ao mesmo tempo existe até hoje uma ideia de que o brasileiro, isso no caso do Brasil, né, mas também dos latinos, né, que eles aproveitam mais a vida. Eu não sei se é verdade, cara, porque assim, quando a gente vai ver níveis de produtividade, né, os trabalhadores mais produtivos e mais improdutivos, a gente é bem menos produtivo do que um alemão, um japonês e um americano. Mas, ao mesmo tempo, essa ideia de aproveitar a vida, às vezes, a gente está vendo essas discussões aí de carga horária, está todo mundo insatisfeito, mas fingindo que está aproveitando a vida. Então, eu não defendo esse lado. O que eu defendo é o seguinte, que eu acho que a gente já esteve num rumo que deveria ter sido seguido, adaptando esse rumo que estava bom às novidades aí, advindas, aí sim, da Grã-Bretanha, dos Estados Unidos, mas sempre adaptando ao nosso próprio rumo, às nossas próprias características, à nossa própria identidade. Eu acho que a gente, num determinado ponto, quis deixar a identidade de lado. Gente, eu só estou espancando minha husky aqui, que ela quer passar, sabe? Mas aqui tá meio difícil para ela passar. A gente tem essa coisa de que a gente parece que se perdeu pelo caminho, sabe, Mota? E aí querer imitar um outro povo em tudo com as nossas características culturais, ou seja, como diz o Sol, com as nossas atitudes culturais, aí não vai dar certo. Acho que a gente precisa saber trazer essas plantas exóticas aí da ética de trabalho, da luta por produtividade, qualidade, iniciativa, e ao mesmo tempo unir com características portuguesas. Não tenho a resposta para tudo, mas eu acho que é por aí. Não, você tem razão. Esse é um tema que daria 200 lives aqui. Eu tenho um autor, não sei se você conhece, chamado Gert Hofstede. Eu não li. Esse cara tem um trabalho sensacional. Ele é um psicólogo que trabalhava na IBM e, durante uma determinada época, ele foi contratado para fazer um estudo comparativo de culturas. E esse livro aqui é uma coisa assim, e complementa muito bem o livro do Sowell. Tá? Mas você tem razão, não há um diagnóstico preciso. Tá? O próprio livro do Thomas Sowell ele fala isso. Ele diz que algumas sociedades, algumas culturas, em determinados períodos, floresceram e ficaram para trás em outros. Ele dá o exemplo do Japão, que é um exemplo fascinante. O Japão era uma sociedade fechada, atrasada, feudal. E É aí, muito interessante, né, Mota? Que ele mostra assim, a velocidade com que eles até ultrapassam aqueles que estavam, digamos assim, nesse rumo de crescimento havia mais tempo. 100 anos, né? 100 anos foi o tempo que levou para o Japão passar na frente dos Estados Unidos do ponto de vista industrial. Mas um ponto que eu acho que é muito importante
Rafael, que ele levanta aqui são algumas que ele chama de atitudes culturais que influenciam os resultados econômicos, né? E ele dá um exemplo que o Gert Hofstede menciona nesse livro aqui. O Hofstede, se eu não me engano, ele fala da Índia ou do Paquistão, que ele diz o seguinte: é um país que tem, eu não me lembro se foi Índia ou Paquistão, um dos dois. É um país que tem muita gente diplomada em curso superior e achou que isso seria uma grande conquista. Mas são pessoas formadas em disciplinas para as quais não há demanda no mercado de trabalho. O sujeito Exato. quer fazer uma faculdade, então onde é que é mais fácil para eu entrar e para eu me formar? Sociologia ou filosofia ou alguma coisa. E ele se forma, você tem um indivíduo com curso superior e que não tem emprego. Então, isso aí gera um tumulto social, porque você cria uma massa de pessoas que não vai ser satisfeita nunca. Mota, isso ele também fala dos ibéricos, e isso corresponde à atualidade. Ele fala muito que aqui tem muito bacharel, muito formado nessas áreas, e menos em engenharia, mas não é tanto engenharia, não é só engenheiro também, não é só curso superior, tem que ter gente formada em atividades produtivas. Mas, enfim, aqui nós temos mais bacharéis em direito do que Europa e Estados Unidos juntos, né? Então a gente tem realmente, e isso vem da cultura ibérica, isso ele falou muito bem, né? A gente tem essa ideia de que vai vencer na vida o bacharel em direito. Então vai todo mundo para lá. Mas como é que isso se reflete do ponto de vista coletivo de uma nação em produtividade? Se reflete em falta de produtividade, não? Porque não dá para todo mundo fazer direito, não é verdade? Então, assim, a gente tem esse problema aqui no Brasil crônico até hoje. Parece que as famílias, assim, à medida em que elas vão, as famílias de classe média, né, e as famílias que já são antigas dessa tradição aqui no Brasil, querem formar os filhos em direito ou medicina. Né? Medicina, ele também é engraçado que ele fala mal também. Ele diz que o excesso de médico não traz produtividade alguma. Eu achei isso engraçado do Sol. Mas a gente tem que pensar sobre isso, porque, assim, não estou dizendo que tem um Estado que começar a controlar quem faz o quê, mas às vezes vale a pena pensar para a juventude, para quem está criando filho, tudo. Será que vale a pena a gente continuar botando o Brasil nesse rumo aí de todo mundo bacharel em direito? Bom, fica aí uma questão, né? Quando Mota, os bacharéis em direito estão com tanto poder, fica até difícil de argumentar em relação a isso. Porque a gente está falando de produtividade e dinheiro, mas poder está difícil, né? Não, isso é muito interessante, que ele tem uma frase, tem um trecho aqui do livro que ele diz que a educação, geralmente todo mundo vê a educação como sendo um passo adiante, quanto mais educação, melhor. E o Sowell diz, a educação pode reduzir a produtividade do indivíduo pelas expectativas e pelas aversões que ela cria. Eu separei aqui um trecho, que ele diz: uma sociedade pode se tornar ingovernável pela impossibilidade de satisfazer aqueles que têm um sentimento apaixonado por direitos e prerrogativas e sem as competências ou a diligência para criar a riqueza nacional necessária para garantir essas expectativas. Essa frase é tão perfeita que eu não vou falar de novo, porque pode ser proibida, censurado, tirarem a gente aqui do ar. Agora, me diga se essa frase aqui não descreve o Brasil de hoje. Sim, sim, mas foram anos e anos e anos da USP ensinando que democracia era direito. Na Marilena Chauí bradando todo o Brasil que democracia era direito. E aí, como a USP é sempre imitada, as universidades vão imitando, todo mundo dizendo democracia é direito. Hoje defende-se democracia matando quem fala contra, na verdade, mesmo quem não fala contra, né? Mas, enfim, não vou exagerar demais, senão cai mesmo a live. Mas no sentido de que a gente tem um risco de a cultura bacharelesca, uma certa cultura de falsa nobreza, porque o José Bonifácio já dizia que aqui não havia nobreza. Nós não tivemos uma tradição nobiliárquica como teve uma França, que na hora de quebrar foi doloroso. Mas nós temos a coisa do Casagrande, dessas coisas todas. Sempre buscar, né, ter lá um terreno, pessoas para dar ordem e um título, mas não qualificação, não produção, não ideia, não inovação, essas coisas, criatividade, todas essas coisas que eu acredito que o Sowell tenha valorizado mais no seu discurso. Mas é interessante também, quando ele fala dessas migrações, né, o Mota, isso é bem interessante, porque nas migrações, você já começou dizendo que ele disse que, do ponto de vista do colonizador,
existe sim prós e contras, mas sem falar em colonização, nas migrações, por exemplo, ele destaca dois povos que acabam se dando bem onde quer que eles estejam, né? Os chineses e os judeus, né? E isso também responde a atitudes culturais cultivadas e desenvolvidas por eles, né? Como é que tu enxerga isso? Assim, existem culturas com suas identidades vinculadas a territórios, outras culturas que são vinculadas mais justamente a essa transmissão geração em geração, independente do território, e elas conseguem preservar um grau de sucesso, aí sim, do ponto de vista econômico também, né? Onde quer que estejam. Eu achei isso também bem interessante. Isso isso serve para desmontar completamente essa pauta do relativismo cultural, né? De dizer que as culturas são todas iguais, qualquer cultura tem o mesmo valor. O exemplo dos judeus é um exemplo que me é particularmente caro. Eu tenho parentes judeus, e uma das coisas que você percebe quando você convive com a comunidade judaica é o valor que os judeus dão à educação, né? Ao conhecimento, ao aperfeiçoamento da mente. Então, eu acho que o Thomas Sowell não entra no mérito de exatamente por que isso é assim. Ele diz que determinadas culturas foram moldadas há muito tempo atrás por questões geográficas, né, por questões territoriais, mas nem toda cultura tem essa origem. Eu achei muito interessante também, Rafael, quando ele fala da difusão cultural, né? Ele dá alguns exemplos de como a cultura que a gente tem hoje, na verdade, a cultura do Ocidente, é uma mistura de várias culturas, né? Ele fala da época que a Espanha era ocupada pelos muçulmanos, e naquela época os muçulmanos fizeram da Espanha um centro de difusão cultural, né, por toda a Europa, do conhecimento que tinha sido acumulado no Mediterrâneo e no Oriente. Então, a filosofia grega chegou até a Europa e até nós através dos árabes. E hoje, quando a gente olha para a civilização árabe atual, muitas vezes a gente olha e vê atraso, mas ela já foi um dia alicerce cultural. Tá? Já, já. E a gente recebeu algumas traduções e algumas versões a respeito de Aristóteles, por exemplo, deles, né? E havia sociólogos refinadíssimos, por exemplo, tem um, Ibn Khaldun, que era tunisiano, e na verdade ele viveu na Tunísia, mas ele nasceu em Sevilha, Espanha. E quando o povo dele foi expulso, Idade Média, ele, ele, eles tentam escrever o que, que aconteceu. E uma das suas teorias, devia ser o Thomas Sowell da época lá, era justamente de que povos mais coesos conseguiam, ele usava uma palavra em árabe chamada assabia, povos mais coesos eram mais capazes de destruir, ainda que eles fossem meio vândalos, de destruir povos mais civilizados, mas mais fragilizados. Eu achei isso bem interessante que ele falou, porque corresponde também a muito do que estamos vivendo. Olha só, a gente tem mais uma série de aspectos aqui que poderia explorar, né? Ele fala de raça e política e raça e inteligência. Isso é interessante. O reflexo, na verdade, das etnias e dessas atitudes culturais na política e na inteligência. Ele fala de QI, ele acaba colocando assim, retirando aquelas amarras que a gente tem para pensar, será que existe mesmo uma superioridade de QI de nascença? Porque assim, o Mota, quando a gente é adolescente e olha, eu pelo menos quando era, e você olha assim, o japonês que está do meu lado, ele vai tirar a nota mais alta, não tem jeito. Tu fica com aquela ideia de que eles têm alguma vantagem intelectual, não é possível. Mas ele coloca aqui que os estudos que mostram um vínculo disso com raça não se sobrepõem, eles não conseguem demonstrar algo superior à disciplina que esses povos trazem, né? E há uma disciplina, às vezes, milenar, então não é algo de biologia, mas muitas vezes de cultura. Não sei se você interpretou assim também esse trecho, mas ele acabou desvinculando, né? Ele acha que a raça não define, né, o QI, e ele fez estudos
mostrando que, tudo bem, negros de determinado bairro podem ter QI mais baixo do que os brancos do outro, mas se ele crescer naquele bairro, ele vai ter o QI do mesmo jeito e por aí vai. Então, ele fez vários testes mostrando, cruzando, né, a maneira com que a pessoa é criada, os valores que ela cultiva, a religião. Então, ele mostrou que o QI tem a sua importância, ainda que seja um conceito defasado, mas não pode ser reduzido a DNA, né? Eu acho que ele tenta tirar alguma coisa dessa polêmica, né? Dois pontos me chamaram a atenção. Primeiro é que ele fala que vários desses testes foram concebidos usando premissas equivocadas e que quando você vai examinar as estatísticas e como esses testes foram aplicados, quem foram as pessoas selecionadas para ser testados, ele diz, olha, a realidade é completamente diferente. Você vê que não há sustentação para isso. É O um outro viés. aspecto que ele levantou, Rafael, é um aspecto que eu já tinha ouvido de vários autores diferentes e que é uma coisa que eu acho que ainda não existe uma conclusão definitiva, mas é uma hipótese muito instigante, né? Que tem a ver com a diferença entre sociedades que se desenvolveram em áreas tropicais e sociedades que se desenvolveram em locais onde, durante 6 ou 8 meses por ano, tudo se congela e, se você não tiver feito o seu planejamento, você simplesmente deixa de existir, né? Eu não sei até onde você concorda com essa hipótese dele. Eu acho que em algum momento ele chega a ser bastante razoável, no sentido de que, olha, as pessoas costumam dizer que nos lugares quentes elas não se desenvolvem, mas no frio, e no frio, justamente pela luta contra o gelo, elas se desenvolvem mais. Mas o sol parece defender a ideia contrária. São os climas amenos, não os extremos mais quentes e frios. Isso poderia ser óbvio, né? Mas eu já ouvi tanto, Mota, já ouvi mesmo. Pessoas em conversa de bar dizendo: quem nasce em lugar mais frio, naturalmente é mais ativo e reage melhor. Ele parece dizer que não, os escandinavos, os povos do gelo, muitas vezes tinham um comportamento civilizacional, um desenvolvimento cultural muito parecido com o daqueles povos que se desenvolveram debaixo de um calor destrutivo. E que, na verdade, a Europa se desenvolve muito por causa da amenidade, das condições de desenvolvimento ali, de crescimento das populações, de um verão por um tempo adequado, de estações marcadas passíveis de planejamento e coisas assim. Não sei se você concorda comigo, mas eu entendi que o Sowell defende mais justamente, olha, quem está numa situação geográfica mais amena, que colabora mais facilmente, né, naturalmente com o homem, vai se desenvolver mais, e não aquele que está lutando contra a condição adversa, que é o raciocínio que a gente costuma fazer. Não sei se você tem a mesma impressão. Claro, claro. Inclusive, ele fala, ele ressalta um aspecto muito importante que ele toca várias vezes nesse ponto no livro, que é a existência de rios navegáveis no território. Ele diz, olha, uma das razões pelas quais a Europa teve uma vantagem competitiva em cima da África, por exemplo, é a quantidade de rios navegáveis, a facilidade com que você chega de qualquer ponto da Europa através de um rio, você chega no mar. Enquanto na África, segundo ele, é só no noroeste da África que você tem uma situação como essa. Nas outras, você tem grande dificuldade de ter rios navegáveis, tem o obstáculo do deserto do Saara, que impede um trânsito fácil e comunicação com outras regiões. Então, esses fatores territoriais geográficos deixam a sua marca na cultura que eles geram, né? Exato, e falou muito bem, porque se a gente for ver as primeiras civilizações, ali na Mesopotâmia, a gente tinha o Tigre e o Eufrates, ali no Egito tinha o Nilo, ali onde viviam os hebreus tinha o Jordão. Então, assim, são os rios navegáveis mesmo que fazem a maior diferença, e não essa crença tão difundida de quem está no inverno tem que trabalhar mais, e tem isso, tem aquilo. Bem, Mota, a gente já conversou aí por uns 40 e tantos minutos.
eu quero saber se o pessoal tem perguntas. Eu recebi uma aqui. Se o pessoal tiver pergunta, manda para a produção já, tá? Que eu vou direcionar essa pergunta para o Mota. Você quer dizer mais alguma coisa, Mota, antes da gente partir para as perguntas? Não, só para encerrar aqui, Ah, esse é um livro que vale a pena ser lido. Não é o livro mais fácil que as pessoas vão ler. Ele é um livro que exige trabalho, exige que você reflita. Em certos trechos você tem que ler duas vezes, porque tem muita informação condensada. Ele, num parágrafo, ele fala das Filipinas, fala da China, fala do Chile, fala da Grã-Bretanha, mistura tudo. E aí você, caramba, peraí, deixa eu voltar aqui no começo dessa frase para ver. Mas eu acho que é dos livros imprescindíveis, porque o livro vai fazendo uma construção que deságua, na minha opinião, nesse capítulo sobre a escravidão. É um capítulo muito importante, porque endereça um tópico muito difícil, muito delicado, e que muitos ideólogos usam para fazer as pessoas de refém. Você, por não saber articular uma posição sobre esse assunto, você, né, já está refém. Então, eu diria que esse é o capítulo, para mim, mais importante do livro. Eu marquei vários parágrafos só para mostrar para vocês como é que está o meu livro. Não sei se dá para ver aí. Ó. dá sim. Aqui, ó. Todo marcado. E esse capítulo sobre escravidão, praticamente todas as páginas estão marcadas. Mas adorei. Legal. O que que você acha de... Vai, uma das ideias aí, não precisa ser a mais importante, que deve ser difícil julgar, mas da escravidão, uma das ideias interessantes para a gente trazer aí para o público. Eu acho que a mais importante, sobre a qual Thomas Sowell fala com muita autoridade, porque o Thomas Sowell é negro pela idade dele. Né? Ele viveu um tempo em que a segregação racial, a discriminação racial nos Estados Unidos era oficial por lei, e ele diz, eu não me lembro das palavras exatas, mas a escravidão é um fenômeno que sempre existiu na história da humanidade e é explicado por razões econômicas. Mas ele diz o seguinte: foi uma decisão moral que determinou o fim da escravidão. Essa decisão moral, ele coloca, se eu não me engano, esse movimento anti-escravidão começou na Grã-Bretanha a partir de um ativista metodista, se eu não me engano. Sim, sim. É o... Ah, meu Deus, sempre falo dele. Tá bom, não, já vou lembrar. Gladstone, não é? Eu tenho que procurar aqui, eu sou péssimo para nome. E aí, esse movimento, ao longo de muitas décadas, mobilizou a Grã-Bretanha, fez com que a Grã-Bretanha acabasse com a escravidão e lutasse para acabar com a escravidão em outros locais. Aqui, Mota, a gente teve a possibilidade de fazer isso logo na independência, né? O José Bonifácio escreveu um baita texto ali, a gente estava ainda em 23, ele estava defendendo a gradativa abolição da escravidão e ele cita esse movimento, dizendo que na Inglaterra os cristãos, e ele usa por vezes argumentos bíblicos para se justificar, e ele usa argumentos econômicos para se justificar, mostrando que aquilo era um erro, e ele usa argumentos morais. Ele diz que a escravidão ela é uma sujidade moral, ela é um lixo moral que ele impregna tudo. E ele diz que isso seria muito caro ao Brasil, porque a escravidão nos traria problemas continuados, mesmo depois que ela tivesse abolido. Então, assim, ele aprendeu muito com esse esforço que a Grã-Bretanha fez. Depois a gente assinou, que é a ideia da lei para inglês ver, que é daí que surge a expressão, em 31, né? A gente assina para a Inglaterra dizendo, tá bom, a gente não vai mais traficar escravos, e vai até 1850, fingindo que não estava traficando e traficando. E a Inglaterra, quando via, derrubava o navio, etc. Então, aquela loucura. Então, eu acho que assim, a gente teve a oportunidade também de estar na dianteira e acabou não aproveitando. O Pedro I publicou um artigo, ele assinava como O Filantropo,
defendendo o fim da escravidão, mas eles não iam ter alicerce econômico se lidassem com isso, e ao mesmo tempo eles tinham um sistema parlamentar. Bem, ele não teve aí a força moral para enfrentar toda a galera aqui, mas é interessante da gente pensar historicamente. Olha só, Mota, a gente já tem algumas perguntas para ti, tá? Eu posso fazer a leitura delas? Vamos lá. O Ademir pergunta assim: Mota, o que leva uma cultura a retroceder, como aconteceu com os árabes? Ô, Mota, você quer que eu leia as três? Aí você calcula o tempo? Temos Pode três. ser. Tá. Então, essa é o que leva uma cultura a retroceder, como aconteceu com os árabes. Essa é do Ademir, tá? O Gabriel Souza pergunta: Roberto, você acredita que é intencional a falta de detalhes por meio da educação formal em trazer a escravidão com tanta falta de detalhes e de forma capciosa? Acho que ele quis dizer que a educação formal traz o conceito de Eu escravidão entendi. com falta de detalhes e de forma capciosa, é isso. Ele disse que se surpreendeu ao ler este capítulo. E o Rafael Primon ele nos cumprimenta, mas diz que não tem pergunta. Eu vou ler aqui. Tenho elogios. Realmente o que o Mota falou no começo, falta de vocabulário. Quantas vezes passei por isso e hoje consigo ter discussões de alto nível e desarmar as falácias com propriedade graças ao repertório do clube. Agora, esse chá do Ludovico foi uma ideia fantástica. Parabéns, Mota e pessoal do clube. Maravilha, maravilha. Valeu, Rafael. Valeu, Xará. Então são duas perguntas, Mota. Achei que tinham três aqui, a pergunta do Ademir e a do Gabriel. Vamos lá. Ademir, eu não sei responder essa sua pergunta, né? É uma pergunta complexa, especialmente no caso da cultura árabe, porque as contribuições que a cultura árabe fez para a nossa cultura moderna são gigantescas. Por que que isso se perdeu e hoje, né, no mundo árabe, a gente vê as coisas que a gente está vendo? Eu não sei, mas eu acho que isso é um fenômeno, talvez seja um fenômeno que afete todas as culturas, né? Como aconteceu com Roma, como talvez aconteça um dia com a nossa civilização ocidental. Eu não sei te responder, Ademir. Eu vou pensar. Você agora deixou uma minhoca aqui na minha cabeça. Quem sabe no próximo chá de Ludovico eu respondo essa sua pergunta. Antes de você responder o Gabriel, Mota, só para todo mundo, ó, a gente já está encerrando. Se tiver pergunta, manda agora no chat ou não vai dar tempo. Vai lá, Mota. Gabriel, a nossa educação formal é tão ruim, que não é surpresa nenhuma para mim que a gente não saiba quase nada sobre o que realmente aconteceu no Brasil, não só em relação à escravidão, mas em relação a nada. Eu, depois que eu retomei o hábito da leitura, um dos assuntos que mais me interessa é a história. E eu estou lendo hoje um livro, dois livros do professor Antônio Paim. Olha, é E ótimo. tem hora que dá vontade de chorar, porque eu não sei nada. Eu não sei nada. Eu estava lendo outro dia um trecho falando sobre a proclamação da República. O que a gente aprende na escola é que um general tirou a espada, levantou e proclamou a República. A gente não sabe nada do que estava acontecendo por trás. A gente não conhece nada sobre o período imperial. Aliás, eu vou dar um spoiler aqui, hein? Em breve, no meu programa da Jovem Pan Conexão Mota, eu vou receber o Rafael para a gente falar justamente sobre República, Independência do Brasil e dos Estados Unidos. Vai ser um programa de 4 horas de duração. Mas o único remédio para isso, Gabriel, é leitura. Não tem jeito. Nós temos que nos educar. A gente não. A última coisa que a gente pode fazer é depender do Estado brasileiro para isso. E Rafael Primão, muito obrigado pelo elogio. Eu acho que isso é o maior benefício da leitura, é te dar vocabulário para você articular coisas que você nunca tinha conseguido fazer antes. Muito bem, então. Mota, obrigado. Ninguém mais mandou perguntas. Eu acho que foi um excelente bate-papo. E a gente vai se encontrar ainda, tanto lá na Jovem Pan quanto aqui no Clube Ludovico. Pessoal, vai se tornar rotineira esse tipo de conversa. A gente está muito afim
ler os livros, conversar sobre os livros. Eu achei muito interessante que isso foi uma ideia do Mota. A gente não dá aula, assim, trazer uma interpretação bastante pessoal, né? O contato foi tão interessante o contato que o Mota já tem com o autor, com os outros livros do autor, o que ele sentiu, a nossa conversa. Então, assim, a gente vai fazer isso mais vezes. Obrigado aí ao pessoal do Ludovico também pela estrutura, por convidar aí os assinantes. Mota, se não tiver mais nada a declarar, estamos satisfeitos e vamos ao próximo chá. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado a todo mundo que assistiu e até mês que vem. Até mês que vem. Um abração, tudo de bom a todos. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, gente, pela participação. E até o próximo, né? Até o próximo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.